Olá, internautas de todo o Brasil, espectadores de todo o estado de Rondônia, hoje em especial de Ouro Preto do Oeste. Nós estamos abrindo a nossa série de entrevistas com pré-candidatos, posteriormente com candidatos ao cargo de prefeito dos mais diversos municípios do estado de Rondônia. Caso você queira gravar a sua entrevista, entre em contato conosco e a gente aqui, edivaldogomesro@gmail.com. Nosso entrevistado de hoje, ele é paulista, 47 anos, de Rondônia, casado, pai de 5 filhos, tem 5 netos, é jornalista, apresentador de televisão e agora pré-candidato ao cargo de prefeito de Ouro Preto do Oeste pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Conosco aqui no estúdio, Roberto Gutierrez, uma satisfação, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Edivaldo. É um imenso prazer estar aqui com você nesse momento tão importante para o país, onde os mais de 5 mil municípios estão neste momento trabalhando suas pretensões, os seus pretensos candidatos a prefeito, que realmente vão dar o tom das eleições deste ano. Roberto, de onde nasceu a pretensão de ser candidato a prefeito de Ouro Preto do Oeste? Não seria propriamente uma pretensão, mas um desejo de uma necessidade. Nós observamos que a cidade de Ouro Preto do Oeste, assim como as demais cidades de Rondônia, estão recebendo um chamamento muito forte das instituições sérias deste país, que as pessoas de bem se coloquem à disposição para se tornar um candidato futuramente. E é o que nós estamos fazendo, preocupados com o futuro da nossa cidade, preocupados com o futuro dessa região, e é por aí que começa, dentro da municipalidade. Se o município vai bem, o país, logicamente, vai muito melhor. O senhor disse de uma necessidade de mudança. Por que essa necessidade? Isso se deve à responsabilidade. Eu acredito que todas as pessoas de bem neste momento estão, assim, bestificadas com o que está acontecendo em todo o país. Se bem que nós estamos, de certa forma, tendo o país passado a limpo. Um momento muito importante. E existem movimentos muito fortes que vêm do Ministério Público, de todas as instituições sérias deste país, de todos os movimentos sérios neste país, do qual está justamente pregando a não corrupção, acabar com o apadrinhamento e com tantas coisas erradas. Então é por isso que nós nos colocamos à disposição do partido, com um projeto do Partido Trabalhista, justamente para dar condições para que a nossa cidade tenha um futuro melhor. Roberto, uma pergunta que não estava no nosso roteiro, o senhor fala de corrupção. Na sua opinião, a corrupção é coisa de política ou de brasileiro? É de um sistema, que leva, porque não existe Madre Teresa de Calcutá numa campanha política para uma empresa doar 1 milhão, 100 mil, 300 mil reais. Você vai na rua, vai pedir um dinheiro para um empresário, ele não vai te dar, mas ele dá esse dinheiro como um capital de risco e aplica em 1, 2 ou 3 candidatos a prefeito, ou a presidente, ou a deputado. A questão é fazer. Então, o que precisa, na verdade, é justamente o que aconteceu. Uma campanha limpa, uma campanha séria, na qual o CPF é que faz a doação necessária. Ou seja, nós temos não mais a doação pelas empresas, mas nós temos agora o compromisso do CPF, o candidato que tiver condições, que tiver as pessoas que acreditam realmente e que vão doar de verdade um recurso do qual vai ser feita uma campanha de muito chinelo, de muita saliva e de muito olho no olho, para que o eleitor saiba realmente quem é o seu candidato. Voltando para Ouro Preto do Oeste, na sua opinião, hoje, do que o município precisa? Ele precisa, basicamente, da sustentabilidade econômica. Ouro Preto do Oeste hoje tem apenas 2 calendários econômicos. O calendário do leite e o calendário do funcionalismo público, tanto municipal quanto estadual e federal. A economia não pode ser baseada numa situação de mononecessidade do leite. Eu recordo que nas décadas de 70, final de 70 geralmente, porque já começava a grande produção, e já na década de 80, nós tínhamos uma produção muito grande de café, cacau. Nós tínhamos outros calendários da economia, os imóveis valorizavam, a cidade era muito melhor. E a resposta para Ouro Preto do Oeste está justamente aí, não só para Ouro Preto, como as demais cidades que fazem a circunferência da Grande de Paraná, está no agronegócio, está na agricultura. Só no caso de Ouro Preto, como eu posso falar aqui, uma propensão ao turismo também? Sim, o turismo é uma consequência natural. Eu até conto nas entrevistas, e já volto justamente nessa questão da geração do emprego, sobre uma história muito interessante. O sujeito é fictícia,
Mas só para dizer o quão importante é a circulação da moeda. O sujeito foi para Rondominas, um vendedor, chegou lá no hotel, aí o dono do hotel, quanto é que é? Não, é o de sempre, você paga sempre. Então é R$100 as 2 diárias que ele ia ficar. Deu R$100, foi tomar banho, isso era de manhã, estava todo sujo, cansado. Aí o dono do hotel pegou esse dinheiro, deu esse dinheiro para a arrumadeira que foi para o açougue, que a arrumadeira que foi para o açougue foi lá na farmácia, pagou, que foi no mercado, pagou, e que foi lá na padaria, pagou. O rapaz da padaria lembrou que estava devendo R$100 para o dono do hotel e foi mandar pagar os R$100 lá para o dono do hotel. Assim que ele chegou e deu o dinheiro para pagar a diária do dono do hotel, o que aconteceu? O inquilino, ou seja, o hóspede, desceu preocupado porque a mulher dele morava em Ji-Paraná, tinha levado uma queda e estava em trabalho de parto. Ele preocupado: meu Deus, como é que eu faço? Tem que ir para Ji-Paraná, eu já tomei banho. Não, pega teus R$100 e vai embora tranquilo, vai. Deus ajude que dê tudo certo. Entendeu, Edivaldo? Entendi que o dono do hotel era bastante azarado, só para quebrar aqui. Não, não é. Ele recebeu e já teve. Ele recebeu, mas só que ele pagou a conta que ele já devia. Teve que devolver. Não, o mesmo dinheiro que ele pagou, entendi, a conta. Esse dinheiro mas ele não deu muita circulou, sorte, deu sorte, porque ele vai vir a semana que vem. Roberto, mas o importante, voltando, só para concluir, o importante da circulação do dinheiro numa cidade. Portanto, quando você se referiu à questão do turismo, nós temos que pensar no turismo rural, no turismo de fim de semana, numa situação da qual você possa atrair gente para a cidade. Um motocross, um comadeiron, onde você reúna 10, 15, 20 mil pessoas evangélicas, é uma coisa muito boa para a economia. Voltando aqui, a gente dá uma descontraída na nossa entrevista, porque o cidadão do hotel poderia ter ficado com R$100 dele, né? Mas era um capa tão decente que deu R$100 pro rapaz ir embora. Exatamente. E ele conseguiu resolver a vida de muita gente que foi resolvida a circulação do também. dinheiro. Eu descontraí um pouco aqui com o dono do hotel. Voltando aqui à questão. O senhor disse do agronegócio, que indiscutivelmente é a vocação de Rondônia, e Ouro Preto, a questão do turismo. Como tornar a cidade sustentável com esses dois tentáculos? Está relacionado diretamente com o setor primário. Como eu disse logo no começo, no fim da década de 70, de 80, nós tínhamos várias produções, não tínhamos apenas o calendário do leite, o calendário do funcionalismo público, nós tínhamos o café, o cacau. Só que o café e o cacau perderam espaço para a pecuária de subsistência no começo, haja vista que nesse momento não havia tecnologia suficiente, o cacau foi dizimado em função da vassoura de bruxa, o café também teve problemas muito sérios. Mas o que nós temos que observar é o seguinte: o café clonal hoje, o café clonal Ouro Preto, produzido aqui em Ouro Preto do Oeste, ele tem uma precocidade, com 1 ano e meio começa a produzir. O café comum, em 1 hectare, em torno de 45, no máximo 50 sacas. Já o café clonal pode chegar até a 100 sacas por hectare. O cacau, hoje, um fruto muito maior, com mais amêndoas, com mais polpa, com mais concentração e qualidade intrínseca, com mais resistência à vassoura de bruxa e com 1 ano e meio produzindo. Você tem muitas coisas que pode fazer. Por exemplo, Edivaldo, você vai aqui próximo, quando estamos aqui em Ouro Preto, saindo para Ji-Paraná, não tem a fazendinha? Você vai lá e pega um doce, por exemplo. Geralmente você observa ali um doce de abóbora, Minas Gerais. Você vê um pé de moleque, no interior de São Paulo. Você vê outra coisa qualquer, interior do Paraná. E eu lhe pergunto, aqui em Ouro Preto não tem ninguém que sabe colocar uma abóbora numa panela com açúcar e fazer um doce de abóbora? Com relação à questão do preço, sem querer te interromper, a tua pergunta, o frango índio gigante, em dezembro do ano passado, estava R$ 150, um frango índio gigante, do qual você consegue chocar os ovos atrás de uma porta, numa chocadeira, 50 ovos. A dúzia de ovo caipira em Porto Velho, em dezembro do ano passado, estava a R$ 12. Olha as oportunidades que nós temos. Nós, ouropretenses, não podemos... Seria fomentar essa questão, sim, então, Roberto? Fomentar. E como fomentar isso? Você tem as instituições de ouro de Rondônia, quais eu chamo CEPLAC, Embrapa, INPA, Emater, SEAGRE, SEBRAE, são todas instituições sérias, instituições fortes e que têm técnicos capazes e que já deram a resposta necessária. O que nós precisamos é orquestrar tudo com uma grande Secretaria de Desenvolvimento Industrial e Agrícola para que você possa dar fortibilidade. E só, sem querer te cortar de novo,
não é invenção do Roberto Gutierrez. Se você vê o interior do Paraná, a potência que é o Paraná hoje, rural, se você vê a potência do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o interior de São Paulo, Minas Gerais, está baseado diretamente no agronegócio. Por que nós, um estado basicamente agrícola, vamos depender apenas do leite? Não que o leite seja ruim, não. Nós precisamos desenvolver novas culturas. Essa semana mesmo Roberto, nós tivemos só um pouquinho. Essa semana mesmo nós tivemos uma matéria muito importante na concorrente de vocês, a Globo, no Globo Rural, de um farmacêutico que tem uma fazenda em Machadinho do Oeste consorciada e premiada, da qual ele consegue dar sustentabilidade com floresta, com pecuária, com soja, enfim, versificando e mostrando que é possível fazer. Por que não? Cidade como o berço da colonização, que aqui é Ouro Preto do Oeste, não pode desenvolver o setor. O senhor não falou do turismo. O turismo é uma consequência natural. Ele está relacionado diretamente a essa questão da circulação do dinheiro, como eu havia te falado. O sujeito que foi a Rondominas, que deixou o dinheiro lá, e o dinheiro circulou na cidade e voltou. Não é isso? Quando você tem um comadeiron, quando você tem uma festa evangélica, quando você tem um campeonato de motocross, um festival de voo livre, quando você tem um carnaval fora de época, ou qualquer acontecimento que o governo traga com técnicos, enfim, e traga gente para a cidade, você está envolvendo muito dinheiro, é dinheiro que circula. Ou seja, num futuro mandato, o senhor apoiaria esses eventos? Lógico, nós temos que apoiar. Inclusive, a Câmara dos Vereadores aprovou recentemente o calendário das festividades. Tem que ter orçamento para isso, porque a questão é a seguinte: falta dinheiro para a saúde? Falta, mas recursos da saúde é a prioridade da saúde. Recursos da Secretaria de Obras, eu não posso tirar numa condição de ser um prefeito, não pode tirar o dinheiro da educação e colocar na saúde e vice-versa. Então você tem que ter orçamento destinado, porque com 40 ou 50 mil reais, você pode atrair 15, 20 mil pessoas que vão deixar em torno de 4 a 5 milhões de reais, entendeu? Num fim de semana. Enquanto com 40 mil reais você não conseguiria resolver o problema de remédio de um hospital, do qual, se você for usar o Dorminide que meu pai toma para dormir, daria para você encher 3 ou 4 caixinhas que cabem num Fiat. Roberto, normalmente na política há uma distância muito grande entre a fala e a ação, porque nem sempre é fácil colocar na prática aquilo que se fala. O senhor se sente preparado para ser prefeito de Ouro Preto, Roberto? Claro, Edivaldo, claro que me sinto preparado, porque a minha própria história se diz a isso. Quando eu vim para Rondônia, ou seja, o homem estava indo à lua, estava indo para Rondônia. Eu conheci Ouro Preto muito antes de ser Ouro Preto, mas quando era Seringal. Eu vivi a minha infância, minha adolescência, eu passei boa parte da minha vida lutando, e no jornalismo, e na minha profissão, e sempre indignado com problemas, apontando os erros, e me preparando cada vez mais, e observando com quem sabe e não sabe fazer, e é com os erros que a gente aprende a acertar melhor. Portanto, hoje eu necessito uma pessoa capaz, por isso atendendo o chamamento do nosso partido, o PTB. Como seria um futuro mandato seu? Um mandato de participação, um mandato objetivo, voltado para conservar o que o Alex Testoni, o prefeito de Ouro Preto, fez, e que não é fácil. Mas você não pode colocar como bandeira de tantas coisas ruins que tiveram na cidade, entendeu? O elementar de uma cidade como bandeira. Mas você tem que colocar na pauta o que nós vamos fazer dos nossos filhos. Ouro Preto já teve 60 mil habitantes, hoje pouco mais de 30 mil habitantes, e a tendência é baixar, e nós vamos virar que cidade. Então nós precisamos focar a nossa administração na geração do emprego, e não nas grandes indústrias, porque nós não seremos capazes de trazer alguma indústria para Ouro Preto, para Ji-Paraná, para qualquer lugar da região central de Rondônia, se ela não for economicamente estável, se ela não for economicamente viável e se ela não tiver a sustentabilidade econômica que tanto buscamos. E essa sustentabilidade, Edivaldo, ela parte diretamente do setor primário. Tanto é que se o Brasil não está no vermelho hoje, é porque o agronegócio está dando respostas claras de que o Brasil é capaz, e que municípios como Ouro Preto do Oeste, a nossa cidade, com um potencial e uma terra tão fantástica, ela pode dar respostas maravilhosas. Roberto, para finalizar a nossa entrevista, é a primeira aqui no nosso canal do YouTube, quem é Roberto Gutierrez? Como você se descreve em um minuto? Inquieto, uma pessoa capaz, uma pessoa sensível, se emociona muito, uma pessoa que valoriza a história, uma pessoa que se sente parte da história e, ao mesmo tempo, Edivaldo, alguém com muita vontade, mas com muita vontade
de dar um pouco de si para as pessoas que sempre acreditaram na gente. Ok, agradecemos, portanto, o jornalista Roberto Gutierrez, abrindo uma série de entrevistas, repito, com pré-candidatos, futuramente candidatos aqui no nosso canal do YouTube. Caso você queira ser entrevistado, é pré-candidato a prefeito em uma das cidades de Rondônia, entre em contato conosco, edivaldogomesro@gmail.com. Um abraço a todos.